Um, ok, hoje é dia 30 de setembro, nós estamos formalmente iniciando a publicação, tornando público o livro Planejamento Líquido, segunda edição. E a gente começa falando que o lançamento do Planejamento Líquido, segunda edição, é consequência do primeiro edição. E a gente chamou a atenção, mas eu repito que começamos a informação agora. Então, Vinícius, esse livro aqui é a impressão da primeira edição. Impressão da primeira edição. Aí a pergunta seria, para que você imprimiu a primeira edição? Para botar na estante. E aí eu vou retomar o que eu tinha começado a falar nos bastidores. A ideia é a seguinte, você não pode fazer um livro, quer dizer, seria conveniente você fazer um livro que agregasse conhecimento novo, uma ideia nova. Porque quando você publica um livro sobre um assunto já para lá de mastigado, ou você está revolucionando o assunto, ou você está trazendo um discernimento nunca antes observado. Agora, se o assunto já tem mais de 50 anos, será que nós temos alguma coisa para mostrar que não foi observado? Então, primeira parte que eu queria chamar a atenção do livro é que o livro é de um assunto diferente. É um assunto que, por não estar abordado dessa maneira, traz alguma novidade, algum conhecimento, algum interesse. Por outro lado, o objeto que está sendo utilizado poderia se chamar de um e-book. Não é um e-book proprietário da Kindle, que nem um EPUB, não é alguma coisa que você só pode ver no seu computador, no seu Kindle. Não é uma coisa que fica presa a uma propriedade de apresentação. Hoje, a editora tem buscado quebrar diversas regras do fiz porque todo mundo faz. Então, desde 2010, a gente trabalha com e-book. Mas não é um e-book que só pode ver no meu aplicativo. Isso só traz problemas para quem está vendo o material. Estou falando como e-book, eu não estou falando desse aqui, que foi impresso com laser. Porque se você olhar essa figura aqui, deixa eu ver se eu acho uma figura aqui. Se você olhar essa figura aqui, tem preto e branco. Por que tem preto e branco? Porque há séculos que as editoras publicam em preto e branco porque é mais barato. E você não consegue ver detalhes da figura. No nosso caso, a figura é relevante. Então, vamos de novo. O livro é impresso em preto e branco, você não consegue enxergar letras miúdas e detalhes da figura. Quando você faz um e-book, nas editoras tradicionais, você faz um livro preto e branco com uma figura que tem um nível de zoom limitado. Peraí, mas é um arquivo eletrônico, podia ser colorido. Procura livros de livraria de editoras renomadas que você vai encontrar livros com figuras preto e branco e cuja resolução não te permite dar zoom. Vamos continuar. Ainda se fala do nosso lançamento. Então, o nosso e-book ele não pode ser rígido, restrito ao seu aplicativo, o meu aplicativo. Ele pode ser visto em qualquer lugar que rode PDF. Então, Android, iOS, Windows, todo mundo tem visualizador de PDF. E, como todo dispositivo mobile, você consegue dar zoom. E as figuras do livro, essa é a segunda edição, né? Você pode ver aqui, deixa eu ver se... Ai, não está aqui, peraí. Você pode ver aqui, eu vou rolar para você ver. Deixa eu ver. Eu estou espelhando, né? Vamos lá. Você vê que a figura, ela tem cores. Vou pegar aqui um lugar colorido. Procurando lugar colorido. Aqui, um lugar colorido. E você pode fazer isso no lugar colorido.
Então, por que que esse livro é PDF e é liberado para você ver em qualquer lugar? Porque não há um sentido histórico de propriedade do objeto, deixando você restrito a ver só aquilo que, sei lá. Então, estamos falando do objeto, nós não estamos nem falando ainda do próprio livro. Deixa eu voltar aqui para a visão normal. Voltamos para a visão normal. Então, você tem todos os recursos de um PDF em qualquer plataforma para você ver o livro. Mas o objeto não está restrito àquelas regras antigas de propriedade da editora. Porque você quer ter facilidade na vida. Então, vamos de novo. Você consegue ver as figuras são coloridas em alta resolução, você pode dar zoom, e nesse livro, é PDF, né? Eu vou tentar de novo aqui rolar. Você tem, dentro do livro, você tem leitura e você tem ícones para você clicar. Deixa eu ver esse ícone aqui. Esse. Olha, tem um ícone. Eu posso clicar. Aí eu avanço, eu leio alguma coisa e eu posso clicar. Quando eu clico, eu consigo adicionar à mídia escrita uma mídia de vídeo, de som ou outras coisas. Então, nesse objeto, que a gente está chamando de livro, não entramos ainda no livro em si, né? Estamos discutindo só que a proposta da editora tem uma coisa mais rica do que um PDF preto e branco, que só pode ser visto no aplicativo que você registrou para garantir que você não vai dar cópia para os caras e não ter pirataria. Mas tem mais uma coisa aqui. Nos nossos livros, você tem um ícone e um ícone. E você tem outros ícones. Por exemplo, depois do vídeo e da figura, você tem aqui um ícone de mensagem instantânea. Cadê? Mensagem instantânea. Eu posso clicar aqui e eu entro num grupo específico de conversa sobre o livro, sobre esse assunto do livro. Então, o leitor pode copiar isso aqui. Olha que bacana, eu posso copiar isso aqui. Não é bloqueado contra cópia. Então, eu posso copiar isso aqui, chamar o grupo, e do grupo eu navego e colo isso aqui e pergunto que isso aqui está mal escrito. E o grupo discute. Então, não estou falando do conteúdo do livro Planejamento Líquido, segunda edição. Eu estou falando do tipo de objeto que nós usamos e que eu disse que eu imprimia e que depois da impressão ele só serve para ficar na estante. E quando você vira isso aqui, você não vê as cores, não dá zoom e não clica com o dedo em lugar nenhum. Então, se você não clica, isso aqui não é interativo. Nós estamos aproveitando os recursos que nós temos antes de qualquer explosão solar que traga efeitos danosos. A gente está usando todos os recursos disponíveis para que o leitor possa ler, assistir, conversar e questionar. E no caso daqueles leitores que não gostam muito de conversar com outros leitores, você pode clicar nesse cara aqui. Esse cara aqui leva para um dispositivo chamado agente de inteligência artificial. Esse agente, que todo mundo conhece como ChatGPT, esse agente reúne 43 livros desse assunto. Não navega na internet. Ele navega em 43 livros desse assunto, incluindo o próprio livro. Então, você pode perguntar sobre esse assunto aqui de diversas maneiras e a explicação vai ser dada em função da sua pergunta. Então, de novo, esse objeto, nós exploramos tudo que a gente pode do objeto. A gente não está
restringindo você a ler um livro de papel que só pode ver figura em preto e branco e etc. E outro ícone aqui leva para um outro agente de IA de outro fabricante, um é chinês, o outro é americano. O chinês leva para 43 livros. O americano só leva até 21, porque o agente de IA não consegue, quer dizer, não está liberado para receber mais que 20 ou 21 livros. Então, você tem perspectivas de análise diferentes para você poder explorar. Porque o que você leu, você não entendeu, você quer aplicar e ele consegue, pelo modelo de linguagem, né, que é mais conhecido, ele consegue te responder. Mas se não responder, você faz o seguinte, você vai aqui no... Cadê ele? Esse aqui, você vai aqui no... Aqui, e entra no grupo e diz, olha, não entendi nada, a inteligência artificial não funciona, o agente é burro. Alguém pode me explicar o que é isso aqui? Corta e cola. Então, para terminar o assunto, o objeto. Nosso livro que nós estamos lançando hoje é a segunda edição de um que já existe. Esse um que já existe tem o mesmo dispositivo de múltiplas mídias e agora com interatividade estendida IA. Só que agora é a segunda edição, então tem mais conteúdo da segunda edição. Tem mais informação do que a primeira, né? Mas ainda assim, ele está ligado aos outros 43 livros, na verdade. Teve mais 2 novos que entraram nessa edição. Na outra edição não tinha. Então, esse é o objeto. E está escrito no objeto, se você tiver um pouquinho de paciência, aqueles que registrarem esse material, porque você recebe o livro através de um registro, você preenche um formulário e recebe ele. Declaram estar cientes que estão autorizados a imprimir. Nesse livro está escrito que a editora permite que você imprima o livro. Tenta fazer isso com um livro das editoras tradicionais ou com um livro da Amazon, para ver se ele autoriza você imprimir o conteúdo para fins particulares, até não mais que 2 vias. Você não pode imprimir mais que 2 vezes. Se você imprimir mais que 2 vezes, é pirataria. E aqui diz que você pode instalar o livro aonde você quiser, porque é um PDF, um arquivo PDF. Se o seu tablet faz muito, se o seu Kindle não faz nada, ele vai ser aberto pela plataforma da Amazon ou pelo Android que você usa no seu dia a dia. E esse livro aqui é configurado para você. Então, se esse livro aqui foi encontrado na mão de outros, quem deu foi você. E a gente tem como rastrear dentro do livro de quem é o livro. A propriedade é sua. Então, fechando o objeto, olha aqui, ISBN em registro. Eu não registrei ainda simplesmente porque não quis, porque o registro leva mais ou menos 20 minutos. 20 minutos. Se você fizer o pagamento com o cartão de crédito. Se não fizer cartão de crédito, ele demora o tempo de processamento. Então, esse é o objeto que vai carregar o conteúdo do nosso assunto de hoje. Tem a figurinha do Marcos aqui, ó. Esse aqui. Se você clicar na figurinha do Marcos, você viaja para o e-mail do Marcos. Nesse caso, só tem um autor, né? Você viaja para o e-mail do Marcos e fala com o Marcos sobre o livro. Qualquer coisa que tiver aqui dentro. Entendeu? Então, esse é o objeto. Agora vamos falar do livro, quer dizer, do conteúdo do livro. O Vinícius já sabe do assunto e o... Como é que é? O Vinícius e o... Sei sim, sei. Não, tem um outro que eu esqueci, não, é o Andres. São 2.
É Vinícius e... Eram dois que fizeram a entrevista. Vinícius e Leandro. Isso! O Vinícius sabe do assunto do livro, não sabe? Planejamento líquido. Sim. Sim. O Lucindo também já sabe, né? Então, ao invés de eu explicar isso tudo, eu vou fazer o contrário. O Tiago também sabe desse assunto? Já participei aí com vocês no grupo. Como é que é? Estão me ouvindo? Estou ouvindo. Fala de novo. Sim, esse é o assunto do livro, sim, né? A gente já participou do grupo aí antes do lançamento. Tudo bem, tudo bem. Então, ao invés de eu falar e nós publicarmos o lançamento do livro, Mariano, para que o planejamento líquido foi apresentado e o que ele se propõe? E você teve acesso ao material do livro antes do livro existir, praticamente. Você consegue resumir para todo mundo que está participando qual é o objetivo desse tal de planejamento líquido? Claro. Planejamento líquido, ele traz o cenário atual de restrições que a gente convive, né? Dentro do que seria o percurso de um projeto. Então, ele se propõe explicar como que existem mecanismos para poder modelar, né, a existência dessas restrições dentro do planejamento de um projeto. Além disso, apresenta a agilidade na adequação da tomada de decisão de um gerente de projetos. Bom, creio que é isso, né, o resumo. E parece que você falando assim, as pessoas até hoje planejam sem considerar as restrições, é isso? Pelas limitações das ferramentas contemporâneas, né, uma delas, pelo menos, existem poucos mecanismos, né, apenas recurso humano, alguns materiais, então, mas existem outras dimensões, né, e o livro apresenta justamente essa ideia de poder trazer, né, dentro do planejamento essas restrições, além de a gente não se supeditar a links, né, fixos, fortes, né, que terminam sendo uma restrição imposta pelo próprio gerente, né, de projeto. Então, essa história de links, porque todo mundo sabe que na hora do planejamento você precisa produzir e construir uma rede. Isso já é para lá de até dogmas de equipe de planejamento. Tem que ter uma rede, cada parte tem que ter um predecessor, cada parte tem que ter um sucessor. Tiago, quer dizer que o planejamento líquido ele abole essas ligações? Não tem mais que ter rede, é isso? Foi para mim, Marcos, ou foi para outra pessoa? Acho que falou o Tiago, né? O Tiago ficou quieto. Ah, tá. Tiago, fala. Vou passar por Lucindo, então. Calma aí. Voltei. A questão vamos dizer assim, né, o que eu entendi, nós temos que ter, sim, uma rede de precedência, né, mas também temos que ter uma rede de precedência, vamos dizer assim, flutuante, com os recursos, certo, alocados nas atividades para que a gente possa executar as atividades de uma forma um pouco mais, como é que eu posso dizer, flexível. Uhum. Certo? Então, a gente pode dizer que você continua fazendo o planejamento, mas a proposta do livro, e quem assistir as 4 lives vai ver isso mais de perto, elas estão gravadas, a proposta do planejamento líquido é você fazer as ligações de precedência que são realmente necessárias. Aquelas que você fazia para atingir os seus objetivos, contornando os problemas de falta disso, falta daquilo, ordem disso e ordem daquilo, você não fará mais ligações
tentando compensar as faltas ou as restrições. Por quê? Porque a ideia do planejamento líquido é você fazer todo o levantamento de rede, montar todo o sequenciamento real necessário com a proposta de o mais cedo possível. Então, tudo que for possível fazer será feito de imediato, o mais cedo possível, só que também vai incluir o que não tem. Não tem gente, não tem material, não tem dinheiro, não tem permissão. Não. Todos os não tens ou não dão seriam as restrições. Então, para quem não está acostumado, de repente o Paulo Tito, que não acompanhou as lives, o Pablo Tito, que não acompanhou as lives, a ideia do planejamento é o seguinte: você monta todo o planejamento de produção, mas não inclui nesse modelo de ligações nenhuma ligação que não seja obrigatória mortal. Do tipo, eu vou primeiro fazer a casa, depois eu faço o jardim. Não. A ligação é eu faço a casa e o jardim. É a rede que você propõe montar. Aí, quando você percebe que alguém manda primeiro fazer a casa para depois fazer o jardim, isso é uma restrição. Então, você, depois de fazer o planejamento possível, execuível, o mais rápido possível, você começa a colocar no seu planejamento os elementos restritores, do tipo prioridade 1, casa, prioridade 2, jardim. E quando você mandar calcular, ele vai fazer ao mesmo tempo casa e jardim. Mas peraí, na hora que eu mandar calcular, eu peço para que ele considere a restrição. Aí ele vai fazer um cálculo onde é primeiro a casa, depois o jardim. Mas não fui eu que criei a ligação casa-jardim. Foi a diretriz. Faz de conta que 2 semanas depois, mudam de ideia e diz que é primeiro o jardim, depois a casa. Você não criará nenhuma sequência lógica nova. Você não quebrará nenhuma sequência lógica que você botou. Você simplesmente vai nas restrições e diz, agora, primeiro o jardim, depois a casa. E manda calcular. E quando manda calcular, o computador fará tudo o que tem que fazer com um detalhe. Pela restrição, primeiro o jardim, depois a casa. Piorando a situação. Só pode fazer a casa depois de dezembro. É uma outra restrição. Você não vai criar uma data firme, restritiva na ligação. Você vai apenas informar para o computador que casa não pode ser antes de dezembro. O computador vai fazer, eu vou fazer tudo junto, respeitando a primeira restrição. Primeiro casa, primeiro jardim, depois casa. A segunda restrição, casa só depois de dezembro. Então o computador agenda, em inglês é liquid scheduling. O nome que foi dado é liquid scheduling. É agendamento líquido. Em português eu usei planejamento porque planejamento em português parece com agendamento. Mas em inglês o planning e o scheduling são coisas diferentes. E o que o computador está fazendo para a gente é pegar a nossa rede o mais cedo possível. Como eu falei logo no começo, antes de nós começarmos a gravação, é como se eu tivesse todo o dinheiro do mundo, todos os materiais do mundo e nenhuma barreira, nenhuma restrição. Então eu vou fazer casa junto com o jardim. É o mais cedo possível. Mas se eu não tenho todo o dinheiro do mundo, se eu não tenho todas as autorizações do mundo, nenhuma restrição, acontece assim. Mas quando aparece a primeira restrição do tipo queremos primeiro o jardim, depois faremos a casa. Aí o agendamento no tempo, na data, tem que sofrer uma alteração.
A gente discutiu muito isso nas lives. E o livro se propõe a mostrar isso. Você faz planejamento o mais cedo possível, sem nenhuma restrição. É como se nós trabalhássemos 24 horas por dia em 3 turnos. Depois tu escreve, não tenho 3 turnos. Tenho só um turno. E esse turno não trabalha sábado e domingo. Já é uma restrição. O projeto não vai acontecer tão rápido quanto poderia, porque nós temos uma restrição. Então, o livro chama a atenção de que o calendário é uma restrição. O calendário é uma paralisação de serviço. Alguém está mandando ir devagar. Entendeu que a ideia é uma restrição que atrapalha o fluxo do trabalho? A restrição é um atrapalhador do que eu quero fazer. Eu podia fazer a casa e o jardim em 24 horas ininterruptas, com 3 equipes, uma de reserva, e eu acabo rapidinho. Mas talvez os envolvidos não queiram, por algum motivo. E ele diz, só vai trabalhar dentro de períodos que eu deixo. Mas que períodos o senhor deixa? Só deixa trabalhar o horário comercial. Isso é uma restrição. Eu acho que todo mundo pode dizer, mas isso é comum. Sim, é comum. Mas não deixa de ser uma restrição. E eu quero primeiro o jardim. É outra restrição. Eu não posso usar todos os meus recursos para fazer tudo. Eu tenho que priorizar o jardim. Prioridade. Então, prioridade, calendário, esses são os elementos que você coloca no planejamento para que ele possa acontecer, agendar quando for possível. O Pablo Tito, você que chegou, você já tinha ouvido falar sobre isso? Opa, boa noite. Eu estou no ambiente público aqui, talvez você faça um pouco de barulho e atrapalhe vocês. Mas, não, eu não... sobre o livro, eu tenho visto falar no grupo e fiquei muito curioso de acompanhar esse raciocínio aqui. E está sendo muito rico até agora. Então, você entendeu essa história de você planejar sem se preocupar em criar umas dependências por causa do Manel? Eu não tenho Manel para tudo. Farei isso primeiro com o Manel, isso depois com o Manel, e isso depois com o Manel. Você costuma planejar assim, sequenciar em função dos problemas que você tem? A depender, sim. Não é uma regra geral, mas sim, em algumas situações, sim. É comum na sua vida? É comum na sua vida o pessoal mudar de ideia no sentido de agora tem muito Manel, agora tem mais dinheiro. Acontece bastante. Acontece bastante. E quando acontece, você não tem que replanejar? Exatamente. A gente tem que adotar as novas premissas aí. E é muito comum, eu já vi muito isso, o cara, para replanejar, ele tem que pegar o que ele fez, quebrar um monte de coisas que ele tinha construído e reconectar tudo, não é isso? Exatamente. Então, a ideia do planejamento líquido é chamar a atenção disso. É como você planeja o mais cedo possível, ignorando qualquer restrição, e depois tu bota a restrição. Agora, não posso trabalhar domingo. Primeiro tem que ser esse. Tem muitos pedreiros. Tem 8 caminhões. E aí, depois que você bota os problemas, o computador calcula quando é que vai dar para fazer aquilo. O professor, isso você está falando muito direcionado ao uso do Spider ou isso de uma forma geral? A pergunta, como todo debate político, né? A tua pergunta foi muito boa. Olha só, isso tudo começou em 2006. E em 2006 eu usava
o MS Project. E eu conseguia botar muita coisa dessa ideia no MS Project. Então é possível você fazer muita coisa com o computador, né? Só que tem algumas outras coisas que você vai querer fazer. O calendário, você consegue fazer calendários no MS Project. Então, quando alguém disser que uma restrição é que tem férias coletivas em dezembro, então seu planejamento vai ser rearrumado considerando o calendário férias coletivas em dezembro. Então você fez com Project, problema nenhum. Você fez com Primavera. O que você não podia era colocar um lag. Outubro, novembro, lag 30 dias para janeiro. Entendeu a diferença? Se você bota um lag de novembro, 30 dias para janeiro, para não trabalhar no mês de dezembro, o dia que o cronograma deslocar no tempo, vai entrar em dezembro trabalhando, lag 30 dias para 15 de janeiro. Está entendendo a preocupação? Correto. Então, quando você bota o restritor no calendário, automaticamente o projeto inteiro pula dezembro. Não importa se ele está mais cedo, mais tarde, por conta do modelo, da filosofia de liquidez, de dinamismo, ele automaticamente pula dezembro, sem você ter que quebrar o lag menos 15, não, mais 30, mais 35. Você não tem que fazer isso, porque o princípio de modelagem é outro. E aí, respondendo a sua pergunta, sim, você pode fazer isso com o Primavera, com o Power Project, com o Project, mas quando você explora outros elementos restritores, a ferramenta Project não te dá recurso. Você vai ter que fazer uma fórmula, vai ter que fazer um trabalho danado para conseguir isso. O Spider ele tem mais recursos de agendamento. Inclusive, falta um. A gente quer um recurso que a ferramenta não tem, aí nós temos que fazer um dispositivo para aplicar o planejamento líquido, porque não tem na ferramenta o recurso que a gente precisa. Por exemplo, você tem que transportar material para a ponte no meio do rio. Você tem 3 botes que levam materiais até o meio do rio. O recurso é bote. As atividades são 30 idas de material. Só tem 3 botes. Então, quando você planeja viagem 1, viagem 2, viagem 3, olha o que eu estou fazendo, hein? Ligação rígida com viagem 4, viagem 5, viagem 6. Eu estou amarrando isso. Aí alguém diz, tem mais um bote. Aí você desliga tudo e bota viagem 1, 2, 3, 4. 1 liga com 5, 2 liga com 6. Eu trabalhei, né? Alguém fala, tirou o bote. Quando você faz com o dispositivo tradicional, você corre o risco de ter... São 3 botes. Corre o risco de você ter 3 viagens de ida, 3 viagens de ida, 3 viagens de ida, 3 viagens de ida. Peraí. Só pode ter viagem de ida se o bote voltar. E aí a modelagem do planejamento líquido, com os recursos que nós temos no Project, não dá para fazer bote indo e voltando. Ou seja, planejar que a atividade aconteça quando tiver bote disponível na origem. Então, o planejamento tradicional não ficaria limitado à quantidade de botes. Botes infinitos. Por outro lado, quando você planeja com a referência de restrição, o bote é um restritor, o equipamento é um restritor.
E aí é por isso que ele entra no planejamento líquido como elemento restritor. E aí você diz, tenho 3 bots, aí tem um plano de trabalho. Tenho 5 bots, aí o plano de trabalho é refeito, mas é mais rápido. Só tem um bot, o plano é refeito e leva 10 vezes mais tempo. Então, o bot é um restritor, mas aí você tem um modelo de um equipamento que só pode ser usado se ele teve voltado, né? O bot vai e o bot volta. Atividade de ida e de retorno. Então, a modelagem não é a modelagem de setinhas. Existe uma modelagem dinâmica, que é discutido no livro, né, pelo princípio. Então, o planejamento líquido basicamente é isso. Você planejar tudo que é possível fazer e depois botar as restrições. Aí você teria que calcular um ciclo para esse bot, né? Ida e volta, né? A velocidade dele carregada, a velocidade dele vazia. Imagina, você tem um bot que leva coisa. Então carregar bot, link, transportar coisa, link, descarregar coisa, link, voltar com bot. É uma sequência obrigatória, não tem dúvida disso, concorda? Sim, sim. Esse Agora é o ciclo, imagina, o recurso bot tem que existir nas 4 atividades, certo? Só que se você planejar só isso e não tomar um cuidado que a gente discute no livro, o bot sai, mas só pode ser reiniciado outra sequência quando o bot voltar. Mas você não pode ligar o bot e voltar com o início do novo bot ir. Então você prende de forma rígida. É uma outra maneira de pensar, Pablo, onde você faz o planejamento, coloca as restrições, tipo falta de material, falta de equipamento, falta de insumo, falta de gente, falta de dinheiro, analisações obrigatórias, que é chamado de calendário, prioridade, que são as definições dos envolvidos, espaço, o uso compartilhado de espaço. Você bota isso tudo junto e ele decide quando é que pode acontecer. E você, olhando para o resultado, você entende que aquele planejamento é a única forma de acontecer respeitando esse monte de restrição que eu falei. Se alguém não gosta do prazo, me dá mais bote. Se alguém não gosta do prazo, deixa eu trabalhar domingo. Se alguém não gosta do prazo, me dá mais montador. Entendeu a colocação? Porque com esses elementos restritivos, o prazo é esse. Então, o livro ele tem essa proposta de explicar o que é um planejamento raiz e depois te perguntar o que tem de restrição aí. Quais são as coisas que estão te atrapalhando? Para que ele possa planejar por você. Planejar não, agendar por você o momento em que é possível fazer as coisas. Aí você fala, mas eu tenho tanto montador, por que ele não está fazendo tudo junto? Porque você disse que só tem 3 autorizações. Se você só tem 3 autorizações, só podem acontecer 3 coisas juntas. Tipo, 3 serviços iniciados juntos. Embora eu tenha 20 montadores e cada atividade usa um, só me deu 3 autorizações. Então, o agendamento, o computador faz 3, 3, 3, 3, 3, 3, simultaneamente. E você fala, mas eu tenho gente pra caramba. Aí, Pablo, você fala para quem dá autorização e diz o seguinte, se você não me der mais autorização, eu não posso fazer mais rápido. Aí fica na mão de quem, Pablo, a decisão? Mas quem manda, né? Então, pronto. Você fez tudo que você podia, entregou um planejamento maneiro, que não desrespeita nada, inclusive
3 autorizações. Aí o cara fala assim, então tá bom, se botar mais uma, resolve? Aí tu escreve lá no computador 4 autorizações e manda calcular. Tipo assim, 10 segundos depois ele diz, adiantou nada não. Entendeu? Então bota aí mais 2 autorizações. Aí você bota mais 2, dá 6, ele calcula e adiantou sim. Agora o que está faltando é água. Não tem água para todo mundo. Quer dizer, a autorização você já conseguiu, né? Agora tem que ter mais água. Quem é que está precisando água? Quem é que te limitou a água? Quem é que disse que a água chega só em momentos distintos? Então, essa é a ideia de você fazer um planejamento que contemple o que é para fazer e o que não deixam você fazer, as restrições. E com os dois juntos, o computador te dá a melhor solução. Entrou mais uma criatura, o Gustavo e o Eric. Gustavo, você, abandonando o Eric, né? Você já tinha ouvido falar disso aí? Como é que você ficou sabendo desse livro? Ô, professor Marcos, eu participei do primeiro lançamento e a primeira edição. Tem quanto tempo? Deve ter, foi 2018, 19? 2020. Foi 2020? Formalmente foi em 2020. Eu numa live dessa, assim, e essa sua explanação realmente me impressionou, porque realmente a gente tem esses tipos de problemas, essas restrições realmente nos causam problemas caprichados e o tempo que você tem que investir em adequar cronograma por conta dessas restrições que você não começa a imaginar é muito grande. E esse tipo de raciocínio, ele meio que te força a já fazer uma baita de uma matriz de riscos para poder contemplar tudo isso aí. E aí agora eu mais ou menos eu perdi por conta das atividades aqui, eu descontinuei algumas atividades de planejamento, mas eu sempre te mantive mais ou menos assim, esse cara não vai sair daqui não. Aí agora recentemente já teve no o Project Brasil, como é que chamou o evento lá em São Paulo? Qual? Foi no primeiro semestre, se não me engano, março. E aí, quando chegou o e-mail falando que ia sair a segunda edição do livro, eu falei, não posso perder isto. E aí, cá estou eu. Você pegou a primeira edição? Você recebeu a primeira edição? Recebi a primeira edição. E você recebeu um e-mail hoje? Recebi o e-mail hoje. E o que o e-mail dizia? Que seria, hoje ia lançar, né, essa segunda edição. E que seria disponibilizada também essa segunda edição, para quem tivesse aqui. Vinícius, você lembra que eu falei que a entrevista não está no livro? Vinícius e o Leandro foram entrevistados porque alguém, não eles, alguém me perguntou, Marcos, isso aí tem a ver com Lean? Marcos, isso aí tem a ver com Last Planner System? E eu falei, eu não posso responder a você porque eu não conheço isso. Eu tenho que perguntar a quem conhece. Aí nós entrevistamos o Vinícius, que está hoje aí, e o Leandro, que eu acho que não está hoje aí. Objetivando o quê? Objetivando eu entender. Então eu entrevistei eles perguntando o que é isso? O que é Lean? O que é esse negócio? E eles me explicaram, isso ficou gravado. E agora que eu sei o que é Lean Construction, o que é Last Planner System, eu posso responder. Sim, tem a ver com Lean. Não, não tem a ver com Lean. Então, a entrevista deles vai para o livro.
E eu vou responder as perguntas baseado no que eu aprendi. E o Vinícius e o Leandro não é um achismo, não. Os caras têm formação, aplicação, e eu vou poder dizer, olha, isso tem a ver com melhoria, otimização, eficiência. Não tem a ver. É uma ideia maluca da minha cabeça. Vou poder fazer isso. Agora, respondendo ao Vinícius, que a entrevista que nós fizemos ainda não está no livro, segunda edição. Mas nós lançamos o livro, segunda edição, hoje, e não está no livro. Vocês, então, descobriram que o Gustavo recebeu um e-mail. Porque todos os livros, eles são cadastrados. Como eu disse, todos os livros são cadastrados para aqueles que o recebem. E o Gustavo recebeu um e-mail, sendo que tinha o segundo lançamento. Então, provavelmente, o Gustavo vai receber uma cópia automática da segunda edição. Por quê? Porque não é assim, olha aqui. Já pensou pegar, gastar uma grana imprimindo papel, encadernando, botando no correio? Não dá para dar a segunda edição de presente para o Gustavo. Só que a gente não pode copiar a cópia da cópia da cópia no modelo ultrapassado de editora, que fabrica 1000 livros e guarda no estoque, depois bota o preço lá embaixo, como queima de estoque. Isso não existe mais, já mudamos de século. Então, o Gustavo vai receber, vai entrar no cadastro, vai preencher o cadastro de novo e não vai pagar a taxa de compra do livro. E aí o Vinícius, mas e a entrevista? O dia que eu colocar a entrevista na segunda edição, é uma segunda edição revisada. Eu não vou falar segunda edição ampliada. E se eu falar segunda edição ampliada, eu tenho que gerar um novo ISBN. Nesse caso, vai ser uma segunda edição revisada. Eu errei. Eu esqueci de colocar a entrevista do Vinícius e do Leandro. Então, eu vou colocar a entrevista do Vinícius e do Leandro e vou pegar todo mundo que está cadastrado e vou mandar um e-mail. Se cadastra de novo. Você vai receber a segunda edição pelo correio, né? É eletrônico isso, gente. Então, eu teria um trabalho de fazer alguma coisa, mas é bem diferente de você imprimir papel, despachar papel, encadernar papel, pagar ICMS, etc. Então, foi bom você ter entrado. Então, a resposta para o Vinícius é, quando a entrevista entrar, eu estou querendo fazer mais uma, porque tem o Paul Planning, tem o Task Planning, e eu não consegui os entrevistados ainda, vai entrar no conjunto, e você vai receber um e-mail. Por favor, baixar. Por que vai receber um e-mail? Porque esse cara aqui, ele atualiza o aplicativo sozinho, sem te perguntar. Não é isso? Então, nosso objeto, no futuro, nós não temos tecnologia ainda, no futuro, ele vai automaticamente atualizar a sua versão do livro no botãozinho que vai ter lá. Por enquanto, a gente não tem tecnologia. Então, saindo do livro tema, voltando para o objeto. O disruptivo, Marcos, não é apenas no conteúdo. O disruptivo também tem que ser no objeto. Senão a gente faz a cópia da cópia da cópia da cópia, o bobo compra um monte de papel, papel que você não clica, papel que você não navega nem vê vídeo. E é um papel, como eu já comentei no começo, cujas figuras são em preto e branco. E o único jeito de dar zoom é assim, ó. É o único jeito de dar zoom. Então, Gustavo, você entendeu, Vinícius, que tudo acontece, tudo é te informado. E é só você baixar. Se você não comprou nenhum, não tem problema. Você pode comprar um livro. Aí, a partir daí, você recebe as atualizações. Entendeu? Nesse caso, o Gustavo vai receber, porque o Gustavo veio no lançamento. Os outros que não vieram, não vão escrever lá no cadastro uma coisa.
Então eles vão ter que botar um bilhetinho de pagar a cópia vendida do livro. Entendeu isso, Pablo Tito? Entendeu, Eric? Entendido. Eric, você chegou nesse lançamento a partir de como e por quem? Opa, estamos escutando? Agora sim. Boa noite aí, turma. Cheguei agora do trabalho, estava mexendo no WhatsApp aqui e estou num grupo de debates aí sobre planejamento e aí um colega nosso, o Márcio, se não me engano, postou lá uma mensagem informando que hoje teria esse lançamento aí, falando um pouquinho de caminho crítico, um pouquinho de restrições, e aí eu entrei para olhar um pouquinho aí dessa discussão aí, desse lançamento. Ok. Notícia para vocês é que o pessoal que participou das lives vai se cadastrar no pedido do livro e vai informar que participou das lives. Ao invés de colocar o boletinho do Pix, vai colocar um print da live. Logo, ele recebe a cópia do livro dele para ele usar. E o Gustavo, que veio pelo convite, bota o print dessa live aqui, que você veio pela primeira edição, que você está agora pleiteando a segunda edição. O Vinícius de Souza e o Leandro, a mesma coisa, participaram da entrevista, bota lá o print, ao invés de botar o print do Pix, você bota o print da entrevista. Aparece tudo lá. Só para mostrar aqui, porque nós estamos a poucos minutos do fim oficial, dá uma olhada nisso aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Eu vou ter que mostrar um compartilhamento novo. Vocês estão vendo aqui o planejamento líquido. Não tem ISBN, que eu vou colocar o ISBN talvez amanhã. Dá tempo de mandar para vocês. O ISBN é esse númerozinho aqui que fica no final, olha. Esse númerozinho aqui, que fica no final. É o que registra a publicação e que dá o registro formal dentro da academia. Aqui você pode ver uma coisa interessante. Esse aqui é o prefácio do Jefferson, segunda edição. Mas o prefácio dele era muito grande. Olha o tamanho do prefácio do Jefferson, olha. Olha aqui. Ele era esse aqui em 2020. Aí eu pedi para ele fazer um novo prefácio, que ele ficou mais velho, aprendeu mais coisas. Vai esquecer de atualizar a foto, né? Não, ele não quer que eu atualize a foto. Aí aqui você tem o prefácio dele. Deixa eu ver aqui, cadê? Estou tentando achar os 2024. O post não atualiza Cadê? dele também no LinkedIn. Eu acho que você vai ser cortado na edição do vídeo. Olha aqui, prefácio 2024. Ele falou bastante sobre isso aqui. Acho que ele ficou mais solto, aí deu 2 folhas. Então, na contracapa, ao invés de botar o prefácio dele todo, eu coloquei ele... pedi para ele fazer um resumo disso aí. Ele prometeu não usar aí e fez. Aqui nós temos 8 capítulos. Quem assistir às lives vai ter uma panorâmica dos 8 capítulos. Nessa edição, de cada 2 em 2 capítulos, eu coloquei uma pausa provocativa. E da mesma maneira que eu começo questionando e ratificando o modelo de 1950, que é o CPM, porque o CPM funciona naquela condição, daquele ano, para aquele povo, para aqueles envolvidos. Quando você traz o CPM para a indústria, em 1970, não é a mesma coisa. É outra condição, é outro envolvido, é outro dinheiro, é outro povo. E eu costumo comparar o seguinte, ô Eric, como você está fazendo um projeto cujo objetivo é uma solução para um meteoro que vai cair na Terra.
Agora imagina, Eric, um meteoro vai cair na Terra, vai bater no meio de um continente. Aí começa o CPM. O CPM está certo. O mais cedo possível, ligações apenas as obrigatórias. Agora imagina, Eric, que os envolvidos digam só vai trabalhar de segunda a sexta. Imagina que no Natal teremos um feriado coletivo. Olha a restrição que eu estou botando. Outra coisa, nós não temos dinheiro para tudo isso. Não há restrição de dinheiro se o meteoro vier em direção. Eu só tenho 8 montadores. Não existe restrição de 8 montadores. Claro que nem todos os projetos do Pablo são de meteoro caindo na Terra. Mas nem todos os projetos também são aqueles que são irrelevantes e que podem assumir tantas restrições. Então, eu começo falando como primeira edição, né, sobre o capítulo 1, o CPM, e a gente vai avançando. Como eu disse, em cada 2 capítulos eu dou um break. Cadê o break aqui? Unidade 2. Eu fiz os desenhos todos de novo, tá? Usando inteligência artificial, que fica muito mais bonito, né? Então, eu usei o IA. Fora isso, eu não usei IA, não. Pausa primeira. E aí eu falo aqui sobre o que nós discutimos na live. E se quiser ver a live, você clica aqui que tu vê a live. Tu lê o que era proposta e assiste o que foi falado. E vê se o que foi falado está de acordo com a proposta, ou se o Marcos viajou, e aí tem. E aí o livro tem esses recursos de vídeo, sala de interação para você discutir, e tem aqui 2 ícones, como eu já falei, para você acessar o IA. Então é bastante recurso de interação, de mídia, de exploração, de tudo isso. E quando vê as respostas do Vinícius e do Leandro, você pode até fazer perguntas extra, que não é de Planning Planet, de planejamento líquido, é de Lean, é de Last Planner System, que eles falaram tanto que você pode perguntar, que a IA vai responder sobre esse assunto. A novidade é que nesse lançamento nós estamos também lançando esse cara aqui, ó. Eu vou compartilhar para você ver. Momentinho. Compartilhando para você ver. Aqui. Vê se vocês conseguem enxergar. Está enxergando? Sim. Na semana que vem deve sair esse aqui. Que é a mesma coisa, só que está em inglês, né? E se der certo, a gente vai ter o planejamento líquido em espanhol também. Todos os vídeos não são automaticamente traduzidos para inglês. Você vai ter que usar um recurso do YouTube para traduzi-lo para inglês ou para outra língua. De modo que, se você não fala português, você vai ter que usar o recurso da tradução ou da legenda. Ok? E quando terminar, eu falo sobre a minha observação aqui, que deu algum debate aí com alguns envolvidos, alguns comentários com alguns envolvidos. Cadê? Aqui, que eu usei isso aqui. Cadê? Não é aqui, não. Onde é que eu escrevi a parada aqui? Summary. Não é o summary, não, né? Não. Está em algum lugar aqui. Depois eu vou ter que achar para mostrar para vocês. É um comentário que eu usei no meu primeiro livro e que hoje eu revi. Aqui. Eu descobri que, assim como o CPM, esse comentário tinha época, contexto, gente e envolvimentos que não se aplica mais hoje. Então, uma coisa bonita que só se aplicava naquele tempo. Bom, como já são
9 horas, a gente esgotou o prazo oficial. Eu abro as perguntas aí, se alguém quiser, tiver alguma curiosidade. A grande maioria já participou de tanto papo, né? Mas o Pablo, o Eric, o Gustavo não participaram recentemente. Hugo, de onde você veio, Hugo? Olá, boa noite. Faço parte de um grupo de planejamento e recebi aqui o link. Na verdade, eu sou gerente de projetos, eu atuo no setor de transmissão de energia. E nesse grupo eu vi aqui o link e o assunto me interessou também. Transmissão de energia é com alta tensão ou é de rede de média tensão? Não, na rede básica, acima de 230 kV. E você planeja, deve usar tempo caminho, né, para fazer os mapas gráficos. Você, quando planeja, você encontra no meio da vida do projeto que você planeja e começa a fazer o trabalho, né? Sim. Você encontra no meio da vida a gente mudando de ideia? Não, o trecho 2, não, o trecho 5. Você encontra isso? Sim, com certeza. As premissas... Não acredito. É verdade isso? Só com você, né? As premissas mudam muito, a gente toma premissas ali no início, ou pelo menos a gente tenta tomar as premissas ali no início do projeto, mas elas mudam muito no decorrer do projeto e eu particularmente tento gerenciá-las, né? Mas a gente depende muito da corporação, da cultura organizacional e nem sempre isso é possível. E para arrumar o planejamento, você costuma, já que mudou as premissas, eventualmente mudar o roteiro de ataque, você tem que mudar o planejamento pronto para outra versão? Sim, temos muitas vezes que mudar, bem, basicamente, em resumo, o que a gente chama de linha de base tem que mudar sim. E você tem que quebrar link? Temos sim, muitas vezes que quebrar sim. Essas provocações do livro falam sobre linha de base, caminho crítico, tipo, para que eu vou pensar nisso se nada é permanente? A linha de base é uma meta para você cumprir, não é isso? Sim. Se a meta não, mas se as premissas mudam toda hora, essa meta, não a meta, mas a referência de base muda toda hora também. Com certeza. Então, o livro fala sobre isso também como provocação e como você poderia ter resultados mais rápidos usando essa metodologia. Bom, então eu perguntei para o Hugo, que não tinha falado nada. Mas alguém tem alguma coisa a comentar antes de eu falar sobre esse lance aqui da citação que eu acho tão bonita e que no fundo não funciona? Eu só queria chamar a atenção que a primeira linha de base, que faz parte do bom e velho contrato, ela vai mudar, mas no fundo é o que vai ser a referência para toda e qualquer análise futura do projeto. Eu entendo o que você falou, mas eu brigaria na justiça. Não tem dúvida. A argumentação ela é livre e realmente ela tem que haver justamente por conta dessa, não sei se é da incapacidade humana de realmente prever. Ou seja, de ter certeza do que vai acontecer. E realmente, poxa, hoje eu estava preparado para vir embora para casa, chegou um e-mail falando dessa apresentação. A minha noite mudou toda. E a gente tem que estar com flexibilidade para poder se adaptar a tudo isso. Aí você tem que fazer um planejamento diário da sua vida, aí vai entrar em Last Planner System, mas isso aí é com o Vinícius e com o Leandro. Bom, alguém mais tem alguma coisa para falar, reclamar ou cale-se para sempre? Uma
Uma Fala, solução Marcos. para a versão, uma solução para a versão impressa do livro poder manter a característica que você tanto preza do mundo digital de direcionar para vídeo, colocar QR Codes e direcione para vídeos ou então para os links que você gostaria. Muito bacana. Eu fiz isso com um livro de elétrica. Um livro que eu já não sei se eu consigo lembrar. A inspeção de instalações elétricas baseada em normas e normas de segurança. Tinha 2 volumes. Tem a conceituação e tem o passo a passo. No passo a passo, um dos participantes, cara, vamos colocar os QR Codes. E aí tá bom, deu um trabalho danado para colocar os QR Codes. E funcionou. Legal. E para fazer interação, QR Code. E o livro ficou cheio de QR Code, até que alguém uma vez pegou o livro e perguntou o que eram aquelas figurinhas. Mas a gente Márcio fez um livro sobre inspeção passo a passo de como fazer isso aí. Mas dá muito trabalho, Márcio, é muito melhor você botar É claro, hoje eu tenho livro de elétrica impresso e aí eu posso pegar o telefone e pistolar. Só que, se eu posso ter o livro no meio eletrônico e clicar, por que eu vou ter que carregar o livro impresso para pistolar com o telefone? Mas fica, só como diz um debate político, sua pergunta foi muito boa. E nós vamos trabalhar nisso. Para terminar, e a gente dá oficialmente para a gravação, mas a gente continua se quiser, eu li isso aqui e eu quero contar para vocês que no primeiro livro, em 2002, que eu escrevi, dentro do tema de gestão de projetos, o Thomas Jefferson, que é um dos signatários da Carta de Independência dos Estados Unidos, escreveu para o amigo dele, que eu esqueci o nome. O Thomas Jefferson escreveu: aquele que recebe uma ideia de mim é como acender uma vela na minha, aumentando sua luz sem que eu tenha diminuído ou entrado em escuridão. Não é bonito isso? Isso me deu um... Eu vou fazer material de publicações para que eu dê mais luz para as pessoas acenderem as velas e eu não ficarei obscurecido. Teremos mais luz. E ele termina assim, olha o que ele escreveu: invenções não podem, pela sua natureza, ser sujeitas à propriedade. Não é bonito isso? E desde o primeiro livro, eu tenho mantido a prática de, a cada nova edição, todas as outras ficam 0,800 para baixar. Mas aí, da mesma maneira que eu raciocinei sobre o CPM, eu fiz umas pesquisas. Em 1813, ele escreveu isso para o amigo dele. Só que em 1790, ele assinou o Copyright Act dos Estados Unidos, que é uma lei de copyright, onde você deixa o autor ter direitos sobre aquilo durante 14 anos. Hoje não é 14 anos, hoje é mais. Mas o cara que escreveu num contexto abolicionista não, de independência inconfidente, queria se livrar dos impostos da Inglaterra. Mas ele criou o dele. Aí eu reescrevi tudo isso colocando como minha versão, né? Invenções, entretanto, não pode, pela natureza do capital é do capitalismo, Adam Smith, falhar em ser taxada como objeto de propriedade. Então, você tem que taxar. Hoje, o ambiente é outro, hoje a sociedade é outra. Então, essa beleza da vela continua funcionando desde que você me pague um dinheirinho para acender na minha vela. E a mesma coisa do CPM. A proposta do CPM, quando foi criado, a sua metodologia funciona até hoje.
Só que hoje o contexto é outro. Hoje você é cheio de restrições. Você não pode trabalhar sábado, não pode trabalhar domingo, você não pode gastar muito dinheiro, você tem orçamento limitado, tem suprimento de material limitado, você tem gente limitada, Horas de você trabalho limitadas. tudo limitado. E o espaço, esse é maneiro. Você também administra espaços físicos. 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Cronograma e gestão de tempo. Então, o espaço tem que estar envolvido quando o projeto demanda espaço. Se o projeto é de TI, não tem espaço, não tem envolvimento com espaço. A princípio, né? Desenvolvimento de software ou coisa parecida. Então, da mesma maneira que essa ideia altruísta ela tinha um contexto e hoje nós temos outro, o CPM tinha um contexto e hoje nós temos outro. A ideia do livro é que permita que você crie uma opção de pensamento. Tem projetos que são ricos, como é o do... De quem era o projeto rico? Eu estava conversando, era do Mariano, do Vinícius? Era do Vinícius, né? E tem projetos pobrinhos, que são do Lucindo, não sei, que não tem nada, não tem dinheiro, não tem espaço, não tem autorização. É um projeto do cara que não tem nada. Tudo é proibido para ele. Então ele tem que fazer aquilo tudo cheio de restrição. Bom, eu acredito que a gente consegue, com o público registrado, formalizar o lançamento do livro, primeiro o registro, depois a publicização. Então nós temos o registro e temos a publicidade do objeto. A partir de agora, aqueles elegíveis a pegar a cópia, preenchem o formulário de compra e ao invés de botar o boleto Pix, você bota, pessoal da live, bota a foto da live. O Gustavo bota a foto dele ter vindo porque ele tem a primeira edição. E os demais que quiserem adquirir o livro, fiquem à vontade. Eu acho que o livro em inglês ele vai ser publicado daqui a um tempo, vai ser gratuito. Se quiser pegar o livro em inglês, espera um tempinho, que ele vai ser gratuito. Ok? Podemos dizer tchau. Mas antes de dizer tchau, ele levantou a mão. Fala aí, Márcio Esperandio Cote. Eu não tirei print das lives. Como que eu vou postar? Está tudo gravado no canal do YouTube. Você pode pegar 5 horas de live para escolher um print para você. É. Que apareça você, né? Porque se não aparecer você, você não estava lá. Vai ser chato? E não vai ser chato, vai ser bom, porque você vai contribuir para um bem. Vamos liberar as câmeras para eu tirar um print geral da galera. Ô Vinícius, tira esse fundo de Nova York e bota um fundo aí de Mogi das Cruzes ou coisa parecida. O Murilo está na penumbra. Cadê o Lucindo? Eu estou aparecendo. Tô aparecendo. Né? Eric, bota o vídeo. Aí. É nessa hora, Eric, que o Márcio vira para a tela e diz: vídeo meu. Existe alguém mais bonito do que eu? E aí o vídeo fala: mais bonito que você, só o Marcos Posse. Segunda-feira braba. Bom, galera, tchau. Eu vou publicar esse vídeo no YouTube e vou mandar o link para todo mundo do grupo. No caso, o Márcio bota no grupo, eu vou botar no LinkedIn, tá bom? Tchau, pessoal. Valeu. Tchau, Boa noite. abraço. Beleza.